Na verdade, é você que está me recebendo, porque eu tive que ir para sua casa. Você que me convidou. Bom, Pois é. já falei com o pessoal aqui sobre o tema da live, que é vibrar, né, no amor. Vibrar nesse cenário esse cenário meio caótico, como vibrar no amor, né? Enfim, explica aí, Vanessa, para o pessoal, qual foi a sua ideia de lançar essa, essa live de hoje. O que eu tenho notado é que as pessoas estão com tanto medo, que elas não estão raciocinando mais, né? Então, elas vão fazendo as coisas meio que no automático, como se a gente estivesse vivendo uma guerra. Estamos, entre aspas, mas é com algo invisível, né? Sim. E aí a gente está se armando daquilo que é material. Então, a gente vai no mercado, se estoca de coisa, então a gente fica vibrando o quê? A escassez, vibrando o medo, como aconteceu lá atrás. Vamos dizer assim, as gerações anteriores, né? Nossos avós e bisavós, eles viveram uma energia de guerra. E naquela época, o que era pedido para eles? Acumular e sair para a Exatamente. guerra. Exatamente. Que é o inverso da agora. Só que as pessoas estão agindo como se a gente estivesse dentro dessa guerra. Entendeu? E aí, como se comportar e mudar essa frequência e começar a vibrar no amor. Aí eu pensei assim, nada melhor do que o Heitor para explicar pra gente o que é vibrar no amor. Bom, a começar a explicar o que é vibração, né? Vibração é como se fosse uma frequência onde você se encontra. Então você pode viver no amor, você pode viver no amor, explicando o que é frequência, AM e FM. Se você liga no AM, você vai ouvir uma frequência um pouco mais baixa do que a FM. Então, lá no FM tem níveis de frequência. Então, tem o 99,3, a frequência 94,9 e assim por diante. Tá? O que acontece? Com as emoções, é a mesma coisa. Né? Na verdade, não só com as emoções, mas com sintomas, com várias coisas que hoje nos cercam. Por exemplo, se você for no YouTube hoje, tem música para dormir. Ela vibra na frequência do seu sono. Se você colocar música para vibrar, para abrir sua mente na hora de estudar, vai ter lá, porque eles sabem a frequência que o seu cérebro precisa se encontrar para você adquirir mais. Entender? Qualquer um pode chegar lá, entendeu? Qualquer um pode. Isso é muito sério. O que acontece? O que eu faço? Eu tenho a mensura dessa camada e todo mundo pode ter. Se você fechar os seus olhos, por exemplo, e começar a perceber as camadas que você tem, as camadas áuricas que você tem, você vai entender que em volta de você tem um círculo realmente de luz, um círculo realmente que tem uma... Isso não é nem espiritual, não, isso é totalmente científico. Na cura reconectiva, a gente começa a sentir essa aura sentindo calor aqui. Quanto mais espaça, mais assim, você vai sentindo e você vai vendo conforme esse calor vai se... Se você está esticando a mão e está sentindo calor, significa que está longe. Né? Você está num campo grande de defesa. Se está muito pertinho, você precisa melhorar essa conexão aí desse eu interno. Na manipulação energética, a gente consegue diminuir e aumentar o nosso tamanho de aura. E assim, cientificamente, um ser humano comum, ele tem de 10 a 14 metros, né, de diâmetro de aura. Uma pessoa muito iluminada e muito extrovertida, quanto mais extrovertida a pessoa também aumenta. A última mensura que fizeram foi do Papa João Paulo II, que teve 32 metros, né? Fantástico. Mas o que acontece? Quando você sabe manipular, você consegue trazer toda essa aura de 15 metros para perto ou para longe. Quanto mais perto ela fica mais densa, mais protegido você fica. Né? Porém, você tampa também o seu dar e receber. Também tem essa questão. Agora, o que eu faço? Vou explicar o que eu faço em relação a isso. Eu sou muito sensitivo. Então, eu consigo perceber
que tipo de energia tá me tirando do foco. Ou seja, eu consigo perceber quando eu já estou mudando energeticamente. Se eu estou recebendo de uma pessoa, se eu estou dando demais, eu não sou mais o mesmo. Por quê? Eu percebo tanto como é a minha energia, né, o Heitor, a essência do Heitor, que quando entra alguma coisa oposto, alguma coisa diferente, eu já travo. Eu falo, opa, né? Aí a gente usa o psíquico, comando psíquico. O que é o comando psíquico? Para explicar para a galera. Sabe aqueles caras que apareciam muito na televisão, que eles pegavam uma colher, uma caneta aqui, mas eles pegavam uma colher e ficavam olhando para a colher até ela entortar? Aquilo lá existe e chama, ele estava dando um comando psíquico. E o mental dele é tão forte que ele conseguia entortar a colher. Nesse caso, não é diferente. E nesse caso também é muito mais fácil. Porque quando você comanda isso em nível energético, a coisa acontece muito mais do que no nível físico. Né? Porque no nível físico tem toda uma densidade que tem que passar, por exemplo, do espiritual para o etérico, para o energético, até chegar aqui no físico, né? Tem todo um caminho. E quando você comanda o psíquico diretamente para o energético, meu, já tá lá, entendeu? A sua mente já está nesse nível. Então fica tudo mais fácil de resolver. O que acontece? Dá para você armar, né, uma barreira com você, em você, à sua volta, e comandar psiquicamente que nenhum outro tipo de energia entre. Ou seja, você está tampando o seu receber para outros tipos de energia. Isso é bom? Sim e não, se você não souber fazer. Porque quando você tampa energia, você tampa também o receber de outras pessoas que poderiam te dar coisas boas. Porém, você pode também, psiquicamente, deixar com que coisas positivas para você possam entrar e deixar com que essas negativas não entrem. E aí que está a grande questão, minha querida Vanessa. Quem disse que não contrair o vírus é bom ou é ruim? Às vezes... Então, aí que tá. Porque às vezes a gente tampa o receber. Não, mas eu só vou tampar o receber para coisas negativas, mas para coisa positiva eu vou deixar entrar. Quando você dá esse comando, você está vulnerável de acordo com o que o espiritual acha que é bom ou não para você, ou que, sabe? Ou o que espiritual não, na verdade, o seu inconsciente acha que é bom para você ou não. E se o vírus ele achar que é bom para você, ele vai deixar entrar. Ah, não funcionou. Cara, funcionou. Isso vai te gerar um bom resultado futuramente. Talvez você não entenda agora, mas futuramente... Tanto é, Heitor, que eu não sei. O Heitor também tem essas constelações sistêmicas. E todas as constelações que eu vi até agora sobre o vírus, ele não é ruim. Ele está trazendo uma nova consciência para a gente, de mais humildade, de solidariedade, de compaixão. E o mundo está precisando disso. Então a gente precisa começar a olhar para isso com outros olhos. Óbvio, a gente precisa ser cauteloso, a gente precisa cuidar, a gente precisa fazer a nossa parte. Todos os cuidados que precisam ser feitos. Mas começar a olhar para esse vírus com outros olhos. Eu acho isso muito importante. Acho que isso muda muito a vida. Agora, a chave mestra para que você contraia ou não, você sugue ou não coisas boas e ruins e tudo mais, é a não polarização. A polarização é o que trava, é o que dá errado, é o que dá o certo. Por quê? Nós aprendemos a funcionar no que é certo, no que é bom, no que é ruim, no que é ótimo, no que é maravilhoso. Tudo a gente tem um tipo de julgamento. Tudo, em tudo. E a gente foi ensinado assim. Só que na realidade da energética, né? Do assunto energética, quando você não tem julgamento sobre algo, aquilo não fica em você. Então, por exemplo, igual a gente estava falando de macumba, que o pessoal gosta de dar esse exemplo falando em relação a isso. Se você não tem um julgamento em relação àquilo, não pega. Olha que louco, né? Quanto mais você, por exemplo, mais eu vou me blindar, eu vou fazer não sei o quê, psíquico, não sei o quê. Quanto mais você luta contra isso, percebe que tem uma força do bem, do mal aqui e tudo mais, então quem é maior ganha. E nem sempre vai ser você. Agora, quando você destrói sua barreira, aquilo entra e passa em você como se fosse um vento. Não tem onde ficar.
todo tipo de frequência só fica onde tem uma base para segurar ele. Quando não tem uma base, ele some, né? E essa base parte para o lado da polarização. Até para entrar na frequência do amor, eu tenho que ter uma base receptiva para ele ficar em mim. Entende? E se eu não tiver essa base receptiva, ele vai embora e eu volto para a essência que eu estava antes que, enfim, que foi o que a gente conversou agora há pouco. Entende? Entende como tudo isso faz sentido? Então, o outro modo de fazer é psiquicamente. Você percebe enfim, e faz aquilo que você estiver percebendo usando o seu saber. Respondido a sua pergunta? Alguém que respondeu, alguém que está aqui com a gente quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar, pessoal, agora é a hora. Estamos falando muito difícil? Às vezes eu tenho medo disso, porque eu tento falar o mais simples possível, mas eu não sei se estou falando grego. É que é um processo, né? De quem nunca estudou sobre isso, para mim fica muito claro quando você fala, mas por conta de eu já estar estudando e olhando para isso. Quem nunca estudou, nunca olhou e começa e escuta a gente falar, pode ser que fale que os dois são loucos, né? Mas é um chamado para essa evolução mesmo, você começar a olhar e você começar a entender. Mas eu acho que assim, é muito simples a pessoa entender sobre vibrações, porque isso é física, né? Uhum. E vibrações, elas existem, frequências existem. E para você captar uma frequência, você tem que ser um receptor dela, né? Ou seja, para você escutar a Jovem Pan, você tem que colocar no 99, não sei como é que é aí no Paraná, mas você tem que colocar no canal dela certinho. E aí você vai ser um receptor, vai entrar, né, introduzir essa frequência, vai entronizar essa frequência, e você vai escutar o que eles estão falando nessa frequência. É a mesma coisa com o amor. Nós vamos entrar na frequência do amor, vamos sintonizar na frequência do amor e entender o que está se passando lá. Mas não no amor qualquer. No amor onde o amor original, onde o divino colocou, ele criou pensando em alguma coisa que talvez você hoje não saiba, mas você está prestes a saber. E que quando você entra nessa frequência, você fala, uau, eu não sabia disso. Eu não sabia que era tão grande, eu não sabia que isso poderia me mudar, porque quando você entra nessa frequência, você como receptor, o seu corpo entra junto. Todos os seus corpos, todos os seus corpos entram juntos. E quando você entra nessa vibe, muita coisa é mudada. Porque o amor é a cura. O amor Nossa, é difícil falar de amor, porque o amor é tanta coisa, né? O amor que criou tudo isso aqui. O amor, ele cura, o amor é o que transforma. Então é muito difícil falar em relação a ele, mas muda muita coisa em você. Entende? Então é muito difícil falar sobre amor, mas é uma delícia falar sobre amor, principalmente quando a gente está falando de amor divino. Então é exatamente isso. É interessante uma coisa que você estava me falando esses dias, a diferença, né, do amor terreno, é verdade. que é o amor no chakra cardíaco, e o amor aqui no chakra coronário, né? Que é totalmente diferente do outro. Eu estava explicando para o pessoal que não sabe o que é chakra, são pontos, né, energéticos que o nosso corpo tem, né, alinhados, que funcionam, fazem o nosso energético funcionar, que faz a nossa vida andar. Talvez as pessoas se sintam muito cansadas do nada, a pessoa que se sente muito sugada, alguma coisa assim, pode ver que o chakra está desalinhado. E aí existem pessoas que fazem esse trabalho, mas enfim, é um outro tipo de conversa, só para você entender. Então, nessa região... Vai trabalhar com isso. Isso. Então, nessa região aqui, ó, central nosso, existem alguns chakras. Começando daqui da cabeça, daqui desse ponto, daqui da laringe, do coração, que é bem no meio aqui. E aí, cada um quer dizer uma coisa. Esse, especificamente, ele é um verde, né? Ele é retratado como verde. Ele é o chakra do amor, né? Ele representa aqui o amor. Só que, por que ele é verde?
Porque ele representa o amor terreno. Existem dois tipos de amor, existem vários, né? Os subtópicos de amor, igual a gente está falando, de acordo com a experiência de cada um. Mas dentro desse assunto, existem dois, que é o amor celestial, né? O amor divino, e o amor terreno, que é o amor que você sente pelas pessoas, sente pelo seu namorado, namorada, sente pelos seus familiares, social, sente por você mesmo. O amor da terra, né? O desejo sexual, tá tudo envolvido nesse tipo de amor, porque no espiritual não tem, né, esse tipo de amor. Sexual, no caso. Agora, existem esses dois tipos. Eu falei do divino, agora eu vou falar desse terreno. O amor terreno, ele é fundamental, né? Ele vibra aqui. Ele é fundamental para o seu relacionamento social. E quem tem essa parte defasada não consegue se comunicar com as pessoas, não consegue ter um convívio social muito legal, né? E acaba também prejudicando o laríngeo, porque esse conjunto de chakras faz com que esse conjunto de chakras é responsável pela interlocução ao mundo. A pessoa que você é projetado ao mundo. Quem é você? Como você se porta? Como você projeta as suas ideias? Como você faz com que as pessoas abracem o que você pensa? Vem tudo daqui. Né? Quando você ama aquilo que você está fazendo e tem a certeza daquilo, você impõe uma energia no que as pessoas acreditam e compram a sua ideia. E essa ideia pode ser até em dinheiro mesmo. Se você for um vendedor, por exemplo, se você for um terapeuta, no caso, você está falando aquilo com tanta verdade para a pessoa e com você está se impondo ali, e se aqui tiver bem ajustado, você ganha dinheiro com isso. Então o amor terreno, ele faz essa coisa acontecer. E o amor divino mesmo, enfim, é algo que está muito além do sol terreno, né? Porque aqui nós precisamos desse tipo de amor para nos conectar na Terra. Agora, lá em cima a gente não precisa. Lá em cima a gente tem uma conexão com o divino, né? Com Deus, que essa que é difícil de explicar. A do terreno a gente pode falar por horas, mas o amor divino é difícil. Porque a gente ainda não chegou, né, nessa dimensão. E aí, o que eu estava pensando muito aqui, sozinha, que daí você fica mais tempo quietinha, né? E eu fiquei muito tempo quieta até por conta da respiração da perna. E eu ficava pensando muito sobre essas dimensões, né? Como é que o povo Inca, Azteca, evaporou. Eles subiram, eles foram para outra dimensão, né? E aí estamos nós aqui vivendo um momento que talvez seja exatamente isso, um processo evolutivo. Que se a gente encarasse com amor, se a gente encarasse olhando para isso, o que isso veio para me ensinar? Né? O quanto a gente poderia subir aí as dimensões e ir além. Biblicamente isso também é relatado, né? Que no final, aí eles chamam de final dos tempos, né? Que é o final desse ciclo, que isso também vai acontecer. E ele vai chegar independente de onde esteja a pessoa, né? Geologicamente, independente também se ela esteja em um meio onde essa crença também não é válida. Ou seja, vai acontecer no meio de todo mundo, na frente de todo mundo, né? Hoje é relatado isso como o arrebatamento, né? Onde as pessoas vão subir. O que é o arrebatamento? As pessoas pensam, vou subir e vou para o céu e tal. Na verdade, você vai ascensionar, você vai deixar o corpo físico. O pessoal fala de dimensões, né? Quando a gente fala de dimensões, a gente está retratando o quê? Essa dimensão a gente precisa de corpo físico, de pele, de osso e tal. Numa dimensão acima não precisa mais. Ou seja, logo se você sobe, você perde esse corpo aqui, não faz sentido mais ter. Você só tem esse corpo para poder interagir com tudo que é desse mundo. Essa parede, essa flor que eu estou vendo na minha frente, as pessoas, relar, tocar, comunicar. Né? Um grau acima não precisa mais nem conversar, porque lá é nível telepático. Então, é diferente falar. Aí é que está a questão, né? Que eu vejo que as pessoas mais estão em pânico, é o medo da morte. Como? Desculpa. Que tem feito as pessoas entrar em pânico, além do sentimento de escassez, é o medo da morte.
É o medo Cara, de perder esse corpo, que é o que tá lá no inconsciente coletivo. faz sentido, E daí, cara. Verdade. e daí eu entro no desconhecido. Se eu não consigo mensurar o amor divino, né? Putz, total. Total. Eu falo total porque quando você mensura o amor divino, você tá pouco se lixando se vai perder esse corpo ou não. Se É você vai perder óbvio. casa. Não, obviamente que nós temos medo. Obviamente. Não é só porque eu me conectei uma vez com o amor divino que eu quero contrair vírus e dane-se. Não, não tem nada a ver. Não. Eu tenho medo, tá ali. Mas eu falo assim, esse medo da morte, esse medo de perder tudo que eu tenho aqui, de deixar, isso some, isso se torna superficial. Olha que engraçado. Hoje mesmo eu falei para uma cliente minha, uma aluna, que ela estava falando ela é casada com um rapaz que tem uns dons assim fantásticos, fantásticos mesmo. Ele é extremamente sensitivo, ele tem o dom da empatia, ele tem vários tipos de dons. E só que ele não trabalha esses dons. E aí isso atordoou ele demais, que tem dessa também. Uhum. E aí o que acontece? Eles caíram na besteira hoje de falar para mim, se ela estiver assistindo aqui, vai até levar na cara. Caíram na besteira de falar para mim que queria marcar uma sessão comigo para eu trancar os dons dele, porque ele estava sofrendo demais com isso. Meu, aí eu falei assim, vamos lá. Primeiro, eu não tenho autoridade para isso. Segundo, foi ele mesmo que pediu. Antes de vir para a Terra, você teve uma reuniãozinha lá com Deus para ver qual era a sua missão e para alinhar com Ele, de acordo com a sua missão, quais dons te ajudariam nessa questão. Ah, mas já está atrapalhando. O que acontece é que as pessoas, quando vêm de lá para cá, esquecem, né? Toda a densidade e tal. Só que também não busca reconectar. Por isso que a religião reconecta as pessoas, né? Religião ou qualquer tipo de experiência espiritual que faça você reconectar com sua essência, né? Com sua alma ali e tal. Porque daí você acaba redescobrindo coisas que tem em você. E não que você, eu adquiri um dom. Não, você já tinha. É que você está perdendo agora. E permite olhar e perceber. Exato. Aí, daí ela falou assim, não, mas ele não quer realmente mais mesmo, porque ele não vai se dispor a estudar e fazer isso acontecer. Ele não quer nada disso. Eu falei, nossa, e o que vale essa vida? O que vale essa vida sem você ter o apoio divino, ou dos seus dons, ou de tudo que você se cerca vindo divino, né, para você cumprir sua missão? Se você vive sem isso, o que serve a vida? E depois? Como que vai ser? Porque aqui é um tiro, meu. Aqui, meu, vai acabar. E depois? O que ele vai explicar lá? Aí eu falei dos talentos, né? Enfim, um recebeu um talento, outro recebeu 5, outro 10. E aí dois multiplicaram e um enterrou. Eu falei, meu, você vai. Putz, é difícil eu falar isso agora porque eu não sei quais são os planos de vida, mas é triste você ver um talento sendo enterrado. Eu sou um terapeuta, na verdade, eu acho que todos deveriam ser assim, que faz com que o ser humano evolua, né? Entra num grau de evolução constante. Esse caminho, se eu fizer esse bloqueio, eu estou entrando na anticonsciência. E anticonsciência, só quem entra na anticonsciência é um ser negro, cara. É um ser anticristo, no caso. É um ser realmente que sabe o que tá, sabe qual é o caminho certo, mas prefere o contrário. E isso eu não faço. Eu não consigo, eu não posso fazer isso. Um padre também já me procurou, por exemplo, para eu atender, porque ele tinha muito desejo sexual. E por ser padre, é óbvio que todo padre tem. As pessoas pensam que não, enfim, besteira. É Ele é um ser. humano, é carne. Cara, me procurou porque ele queria arrancar isso dele. Eu falei, cara, eu não posso. Isso aí é uma coisa que foi feita por Deus. Você tem que trabalhar. Exato. Evoluir. Exato, exatamente. Eu não posso travar alguma coisa, vou travar sua evolução, sabe? Não está indo no processo evolutivo. Você entrou numa coisa muito, muito interessante, né? Porque energia começa onde? Onde começa a nossa energia? Se a gente for pensar, nossa energia começa lá, nossa célula primordial, que é aquela que juntou do papai e da mamãe e formou uma única célula. Essa é a nossa célula primordial. Total. Essa célula tem todos os registros
antepassados e tudo mais, certo? E Certo. ela está aqui com a gente, tá? Então, ou seja, todos nós temos uma memória sexual, porque nós viemos de uma memória sexual. Então, isso é vida. Só que quais são as crenças que são colocadas sobre isso? Outro dia eu fiz uma live sobre sexualidade e não tinha entrar tão profundo assim. Mas o que acontece? A gente olha para a sexualidade como uma energia negativa. E ela não é uma energia negativa. Ela é uma energia que vai trabalhar todos aqueles pontos que a gente tem. Não necessariamente precisando do ato sexual em si. Que daí eu estou entrando naquela energia que você falou do chácara cardíaco. Total. Quando eu olho para a sexualidade como algo espiritual e que me ajuda a elevar aqui, eu estou olhando para ela aqui no chácara coronário. Entende? Então, por exemplo, se a gente pegar os monges, eles meditam fazendo sons, por exemplo, sexuais. Não sabia. Só que eles não estão fazendo sexo. Eles estão trabalhando essa energia sexual. Sem julgamentos. Que demais. Entendeu? O que a gente tem? Por exemplo, o homem que é muito carnal, né, que não trabalha essa parte espiritual dele, um segundo que ele está numa relação sexual, o que acontece? Suga toda a energia, ele dá demais. Foi. Entendeu? Então, por exemplo, essa energia de amor associada à questão sexual, o homem não vai chegar na ejaculação. Total. É o contrário, ele vai prender. Total. Então, o que eu falei para esse padre é que, isso é uma criação divina. Isso é uma criação divina. Onde você, focando do lado correto, você consegue evoluir. E inclusive, eu já entrei, né, nessa frequência, já falando de frequência, eu também já entrei nessa frequência e que me apavorou, né, numa época onde sumiu toda a minha libido. Porque foi o seguinte, eu entrei muito no espiritual, eu tava com muita intimidade ali. Eu lembro dessa fase sua. Você lembra? E eu tava com muita intimidade divina ali e tudo mais. Cara, espiritualmente, assim, eu tava voando. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei do amor terreno, que também é importante? Ele se desvincula quando você está muito no amor divino, né? Tem coisa... É negativo isso? Não. Se você for padre ou freira, não. Ou pastor, né? Dependendo do pastor, porque tem pastor que casa também. Não, porque realmente você está ligado mais lá do que aqui. E assim seria maravilhoso. E é um estado maravilhoso. Porém, o que acontece? Quando você volta para... Como posso dizer? Quando você precisa trabalhar, ou que você tem uma esposa, ou que você tem um relacionamento, isso não é tão bom. Isso perde o equilíbrio, né? Por que eu falo isso? Primeiro, você perde o desejo sexual, né? Igual eu te falei. E você também perde a questão financeira. Meu financeiro começou a cair tudo. Por quê? O espiritual não precisa de dinheiro. Então, o que acontece? Quando você está muito no espiritual, todas as suas necessidades aqui da Terra acabam ficando muito, muito em baixa frequência e você estando no espiritual, e aí você vai perdendo coisas daqui. Não que isso seja negativo, mas para eu que preciso de dinheiro, preciso de relacionamentos, né, tudo isso aqui, não foi interessante. E eu percebi isso, mas é um estado maravilhoso. Maravilhoso. É na energia sexual que a gente desenvolve a criatividade. Sim, total. Senão, eu não trabalho sexualidade. Eu não trabalho a criatividade. Se eu não trabalhar essa energia, é uma energia de vida. Né? Total. Então, ele como padre, eu falei, cara, se você canalizar isso, esse amor divino, para fazer com que isso brote em você além da conta, porque nesse caso, esse padre estava mais carnal do que espiritual. E nada contra, viu, gente? Não tem... Entenda, padre é um ser humano também, assim como pastor é. Então, se você vê ele como uma figura
totalmente evoluída, né, e tudo mais, calma, não é sempre assim. Tem pessoas e pessoas, né? Não é todo padre que mas também não vou generalizar, né? Então, esse caso, ele estava um pouco mais para a carne do que para o espiritual. E aí, o que acontece? Ele tem muita vontade sexual. Pode ser que padres acabam caindo, né, na tentação e acabam depois se casando, vamos falar num termo mais bonitinho, se casando com uma pessoa, enfim, arrumando outra pessoa. Mas o que eu falei para ele, cara, inverte isso. Vem para cá, ó. Vai pro amor divino, espiritualidade aumentando e abaixa a sua carnal. Só que isso é uma trajetória muito difícil de fazer. Tem que ter uma disciplina, tem que rolar uns jejuns, tem que rolar uns negócios muito bravos assim. E ele não estava disposto, não. Ele estava querendo realmente arrancar aquilo lá. Ele ficou meio que